Senhoras e senhores, segunda-feira, Imagens Cast na área, e hoje a gente estreia um quadro novo de shopping aqui neste canal. A gente vai começar a fazer listinhas de melhores da década. Quando se encerrarem as décadas, a gente vai começar a fazer melhores de banda e de artistas e tudo mais. Mas, por enquanto, vai ser melhores de década e a gente vai fazer hoje, iniciando os melhores discos de rock da década de 70. Quem fala aqui é o Manu, quem fala aqui ao meu lado é o senhor Caio Maranhão Maia. Beleza, Caio? Bom dia, boa tarde, boa noite aí, amantes do rock setentista. E hoje a nossa lista vai ser sobre top 5, né, de cada um discos de rock dos anos 70, mas antes, os reclames do Manu para ir para a galera. Beleza, já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o nosso trampo via Pix. Não se esqueçam que logo menos vai ter live com o André Maier, da banda Distrov. Então não deixem em suas agendas, agendas e não deixem de participar e contribuir com aquele superchat maroto para a gente pagar os boletos. E sexta-feira tem entrevista gringa no canal. Mais uma entrevista gringa. Com quem vocês acham que é? Chutem aí nos comentários. Enquanto isso, a gente vai fazendo as nossas listas, o nosso top 5 da década de 70. O que você acha da década de 70 no geral, Caio? Foi a década onde teve uma porrada de disco, né, de sucesso, onde as maiores bandas tiveram seus maiores êxitos comerciais, exceto Beatles, que foi na década passada. Mas foi a época em que o rock and roll em si teve seu auge e também teve uma espécie de ressurreição, né, com um dos discos. Eu não ia colocar esse na minha lista, mas eu vou tirar um da minha lista aqui, eu vou colocar ele, justo porque esse disco também redefiniu a sonoridade que iria vir nos anos 80, então eu acho que foi a década mais importante assim do rock and roll em termos gerais. Olha só. Eu acho que foi uma ótima década. Eu acho difícil definir a melhor década, mas eu particularmente gosto muito da década de 90, mas a de 70 foi espetacular. Eu vou começar com a minha lista, Caio. Vou começar com a minha lista e eu já dou um spoiler aqui. Uma banda vai ter 2 discos nesse ranking, hein? Uma Eita. banda que eu adoro. Eu vou começar botando o disco Aqualung, do Jethro Tull. Aqualung, que é um disco lançado em 1971 e é um disco que, na época, ele foi bastante rotulado como sendo um disco de rock progressivo, embora o Ian Anderson discorde dessa afirmação, mas é inegável que é um descasso, uma obra-prima. Tem músicas como a própria Aqualung, que é uma música maravilhosa, Cross-Eyed Mary, que é sensacional essa música, inclusive foi regravada pelo Iron Maiden numa versão que eu acho bem mais ou menos. Cheap Day Return, que é maravilhosa também, uma música bem curtinha. Mother Goose, espetacular, assim, o disco todo é fantástico, fantástico. Um dos melhores discos do Jethro Tull e um dos melhores discos da década de 70, na minha opinião, sem sombra de dúvidas. Em quarto lugar, eu vou botar, assim, o clássico mor do heavy metal, que é Paranoid, do Black Sabbath, lançado em 1970. E aí, precisa falar o quê? Paranoid do Black Sabbath. Esse é o post. Paranoid do Black Sabbath tem, obviamente, Paranoid. Tem uma música muito boa chamada Red Salad, que é uma música instrumental que, pô, assim, ela é meio que um lado B, que é a penúltima música do disco, mas sempre foi uma das minhas favoritas desse disco. Mas, assim, o lado A desse disco é um negócio que não dá pra botar defeito. Tem War Pigs, Paranoid, Planet Caravan e Iron Man. Me fala um defeito nisso aqui, não dá. Não Tem dá. Electric Funeral, tem Ferris Wear Boots, assim, Hand of Doom. É um disco perfeito de heavy metal. É a pedra essencial no heavy metal em geral, né? Eu acho que a partir daí existe de fato heavy metal. E
e como um gênero musical. Dá pra você separar um antes e depois do Paranoid. Acho que é seguro, assim, afirmar que existe. O primeiro disco tinha também elementos, mas o primeiro disco do Black Sabbath ele é mais bluesy, enquanto esse aí é mais pesado mesmo. Paranoid é fantástico. Em terceiro lugar, eu vou botar... Caramba, eu não posso deixar de botar The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, disco de 1973. E, pô, eu amo esse disco. Uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar no violão foi Time. Então, assim, eu tenho uma memória afetiva muito forte desse disco, porque Time é a minha música... Não vou falar que é a minha música preferida do Pink Floyd, mas assim, sempre que se fala em Pink Floyd, é a primeira música que me vem à mente, porque foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar no violão. Mas, cara, tem The Great Gig in the Sky, que é uma viagem psicodélica maravilhosa, Money, As I'm Damned, que foi outra das primeiras músicas que eu aprendi a tocar no violão, Eclipse, Brain Damage, Breathe. Cara, como é bom falar desses discos. Assim, mais um disco perfeito, cara. Outro disco perfeito, acho que não dá pra botar defeito em The Dark Side of the Moon. E, enfim, Waters, Gilmour, no seu auge, acredito eu, na minha opinião. Né? Em segundo lugar, eu falei que uma banda teria 2 discos. E essa banda, obviamente, é o Jethro Tull, porque se o Aqualung foi taxado de rock progressivo, o Ian Anderson discordou e no disco seguinte ele fez o que ele julgava ser rock progressivo. Estou falando, obviamente, do Thick as a Brick, disco de 1972, para mim é a obra-prima definitiva do Jethro Tull. Disco impecável, do começo ao fim, os instrumentais mais lindos, 2 instrumentais mais lindos de todos os tempos. Eu já falei um pouquinho sobre ele no nosso vídeo de trabalhos conceituais. Ele é um disco que, Thick as a Brick, ele é algo que quer dizer meio que imbecil, né? Grosso como um tijolo. E fala sobre a maneira como a sociedade molda a mentalidade das pessoas. Ele é baseado no poema de um menino gênio, de um menino superdotado. Botei aspas aí porque esse menino é um personagem fictício. Então, é gênio mesmo, só o Ian Anderson. Em primeiro lugar, eu duvido que vocês acertem quem é o meu primeiro lugar. Chuta aí, Caio. Quem que você acha que eu vou botar no primeiro lugar? Não sei mesmo. Você não chuta nenhuma banda? Queen? Pô, o Queen tem o News of the World, né, nessa década, que é muito bom, né? Tem o Jazz, tem o Queen 1, Queen 2, o Sheer Heart Attack. Poderia estar nessa lista, mas... Não é o Queen. Eu tô falando, cara, da banda... E eu acho que pouca gente aqui no canal conhece essa banda. Tô falando da banda Captain Beyond. Primeiro disco da banda Captain Beyond, de 1972. Para mim, disparado o melhor disco da década de 70. Disco absolutamente maravilhoso. Maravilhoso. Assim, é uma banda fantástica. Esse disco é para você ouvir de cabo a rabo. Cada uma das músicas é fantástica. Dance Medley Backwards, que é a música que abre o disco, é espetacular. Tem um groove de bateria maravilhoso. Assim, não tenho o que falar, cara. É um disco perfeito. Dentre tantos outros discos perfeitos, na minha opinião, que eu mencionei. Mas o Captain Beyond é uma banda de rock fantástica e devia ser mais conhecida aqui no Brasil. O Rod Evans, que é o vocalista da banda, tem uma voz muito marcante mesmo. O Rod Evans, foi o primeiro vocalista do Deep Purple, né? Sim, exatamente. E, pô, ele tem uma voz bem diferente do Ian Gillan, por exemplo, né? Sim. Mas tem uma voz muito forte, muito potente, assim. Parece um trovão. Fantástico, cara. Ouçam o primeiro disco do Captain... Ouçam todos os discos, mas principalmente o primeiro disco do Captain Beyond, que é de 1972. É um disco fenomenal, que é para você ouvir de cabo a rabo e não se arrepender. Você vai curtir bastante. Essa foi minha lista. Esse foi meu top 5. Vai lá, cara. Beleza. Na minha lista aqui, eu estava pensando em colocar
Pensei até em colocar 6 discos, que era muita injustiça, mas daí eu tirei um por ele não ser tão relevante em termos de influência para discos seguintes, até porque essa banda já estava na lista do Manuel, que é o Black Sabbath. Eu ia colocar o Sabotage. Mas é um belo Mas discão, mano. é um belo disco, mas eu acho que teve discos mais influentes, que daí eu acabei tirando. Eu até coloquei esse disco mais influente mais no topo da minha lista. Então, aqui na minha lista, eu vou colocar em quinto lugar o Eagles, com o Hotel California, que é o disco de 76. Ele foi lançado no final de 76, ele demorou 8 meses para ser gravado. A banda ali já começava a aparentar desgastes internos e tudo mais, mas não chegou a comprometer o, o disco em si. E além da faixa título, você tem New Kid in Town, você tem Life in Fast Lane, você tem Victim of Love, você tem Try and Love Again, você tem The Last Resort, Wasted Time. É uma música melhor do que a outra nesse ponto. Eu acho que a banda estava super afiada, principalmente por conta da entrada do Joe Walsh, como sendo o outro guitarrista trabalhando com o Don Felder. E a faixa título, que é a faixa mais desgraçada possível, porque ela gruda na sua cabeça, independentemente de você já ter ouvido ela 4.000 vezes, você não enjoa, porque sempre tem coisas novas que você vai descobrindo, redescobrindo, e é uma música, para mim, é a música perfeita em termos de música pop, né? Pop rock. Porque sempre tem alguma coisa, algum gancho, alguma entrada, e ela vai se alongando e tem no final, que para mim é um dos melhores solos de guitarra de todos os tempos, do Don Felder e do Joe Walsh. É espetacular, o Hotel California. Em quarto lugar, eu vou colocar um disco que ele definiu muitos rumos, não do rock em geral, mas de outros estilos na década de 80. E eu estou falando do disco do David Bowie. Não vou falar do Ziggy Stardust, que é o que todo mundo fala, mas na minha concepção teve um disco do David Bowie que influenciou mais, que foi o Heroes, de 77. O Heroes, ele é o segundo disco daquela chamada fase de Berlim, né, que eles falam que é a trilogia de Berlim, mas na verdade ele foi o único disco todo feito na Alemanha. Os outros discos tiveram algumas partes feitas em outros países, mas lógico que constam nessa, né, nessa trilogia. Então tem muitas músicas aqui que fazem caminho com o pós-punk, com a new wave e além disso são músicas excelentes, espetaculares. Você tem Beauty and the Beast, você tem Joe the Lion, você tem Sons of Silent Age, você tem Vitu Schneider, Sense of Doubt, Moss Garden, The Secret Life of Arabia. São músicas muito boas. E você tem um hino como Heroes, que tem um trabalho espetacular de guitarra do Robert Fripp. A banda perfeita, a banda era capitaneada musicalmente pelo Carlos Alomar, que foi durante muito tempo parceiro do David Bowie, e é um disco fundamental para a sonoridade, para as futuras sonoridades que viriam a seguir. Eu acho que é um disco muito importante para a música e tem uma qualidade estupenda. Em terceiro lugar, eu vou colocar o Queen. Eu vou colocar o Queen com A Night at the Opera, de 75, que foi o disco ou vai ou racha do Queen, porque a banda estava na bancarrota, estava na falência, então eles precisavam fazer um disco para que fosse sucesso comercialmente, para poder resolver todas as pendências que a banda tinha. E que disco que eles fizeram?
Você tem Death on Two Legs, você tem Lazy on Sunday Afternoon, I'm in Love with My Car, You're My Best Friend, você tem Sweet Lady, The Prophet Song, que é um prog rock feito pelo Queen, sensacional. Você tem Love of My Life, que depois na versão ao vivo se tornou um dos hinos da banda. E você tem, para mim, a música definitiva, a música que, se fosse para apresentar para os alienígenas, eu levaria mostrando o melhor do rock and roll, que é Bohemian Rhapsody, que é uma música incrível, sensacional. Somente um cara como o Freddie Mercury podia compor uma música dessa. E um disco seminal, espetacular. Em segundo lugar, eu vou colocar o Rush com o 2112. Outro disco espetacular, outro disco ou vai ou racha, que o Rush também estava perigando de ser limado pela gravadora, porque não estava tendo êxito, principalmente o disco anterior, que o Carries of Steel, foi muito mal, e foi o disco ou vai ou racha para a banda, e daí eles me lançam um petardo de mais de 20 minutos, que é a faixa título, que para mim é uma das faixas mais imponentes do rock progressivo em geral, uma das mais importantes, mostrando que como uma banda de 3 caras podia fazer um som que parecia que tinha 20 pessoas tocando, e é fabuloso. Depois você tinha Passage to Bangkok, Twilight Zone, Lessons, Tears e Something for Nothing. É um disco conceitual, pelo menos metade dele, e é espetacular o trabalho do Rush. Logicamente que depois eles vão fazer discos melhores, mas o 2112 foi é para onde a banda, eles até mesmo definem que foi quando o Rush começou a achar sua identidade sonora, e eu concordo. E, em primeiro lugar, esse disco eu não estava lembrando dele, mas daí depois que eu lembrei, eu pensei assim, como que esse disco mudou a indústria da música em termos gerais? Você tinha cada vez um rock mais pomposo, um rock mais muito muito pomposo, muito hedonista, muito que se levava a sério demais. Daí entraram 4 caras que não se levavam a sério, só queriam fazer boa música, e acho que o primeiro disco deles é o disco mais influente do que viria o hard rock nos anos 80 e outros gêneros também, hair metal, glam metal e por aí vai, que é o primeiro disco do Van Halen, de 78, que é, para mim, o disco que redefiniu também a guitarra como ela deveria ser, graças a um gênio chamado Edward Van Halen, Ed Van Halen. O trabalho que ele fez nesse disco aqui deveria ser aula, pedra fundamental para qualquer guitarrista que queira tocar hard rock. E fora as músicas, que são espetaculares, você tem o Alex Van Halen, que é um baterista muito subestimado, o Michael Anthony, que é um dos melhores backing vocals de todos os tempos, e um dos maiores frontmen da história do rock, que é o David Lee Roth. E você tem Running with the Devil, você tem Eruption, In Talking About Love, I'm the One. I'm the One, para mim, é a minha faixa preferida do Van Halen. James Crying, Feel Your Love Tonight, Little Dreamer, Ice Cream Man, On Fire. E tem um instrumental de 1 minuto e 43 segundos que mudou a história da guitarra, chamado Eruption, com os tappings. Na verdade, o Steve Hackett do Jane's já fazia isso e tudo mais, mas o Ed Van Halen mostrou ao mundo como utilizar essa técnica de forma extremamente musical e inovadora e genial. Então, para mim, o primeiro disco do Van Halen entra entre os top 5 dessa lista.
Isso aí. Esse foi o nosso vídeo de melhores discos de rock da década de 70. Comentem aí o que vocês acharam. E comentem também quais são os seus discos preferidos de rock da década de 70. Se você não ouviu nenhum desses discos, vai escutar, porque vale a pena, todos eles. Beleza? Se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixem o like, por favor, que é muito importante. Nos sigam nas redes sociais, quem quiser e puder contribuir com o nosso trampo via Pix. Não deixe de participar da live, que vai rolar logo menos às 9 da noite, com o André Maier, da banda Distro. E amanhã a gente anuncia o nosso entrevistado internacional. Até lá, vão chutando, vão comentando quem vocês acham que é. Beleza? Até mais. Falou.